Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e nós estamos aqui no Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Chegamos nesse dia ao nosso 15º episódio, 15. Olha só, hein? Quase 20, hein? Quase, falta pouco. Estamos chegando lá. E quem que tá aqui do meu lado? Ele sempre, desde o primeiro podcast até o 15º, quer dizer, teve só no 10º que tu virou de lugar aqui na mesa. Eu aqui, fiquei em dupla participação. Hoje não vai ser roxo, hoje vai ser entrevistado, sentou lá do outro lado da mesa. É verdade. Mas é isso aí, sempre comigo aqui, meu companheiro de aventuras Namir. Seja bem-vindo, meu amigo, a mais um podcast. Estamos juntos, continuamos aí no mercado, falando sobre condomínios, o que é uma satisfação muito grande. E hoje tá mais do que especial. Ah, hoje promete, hein? Porque assim, ó, hoje merecia cantar, hein? Primeira dica, Não? todas as mulheres que a gente recebeu aqui são mulheres, não são empoderadas, são mulheres poderosas. Olha, poderosíssimas. é verdade. Não é? É verdade. Elas já transcenderam qualquer tipo de empoderamento feminino. Elas já são poderosas. Mas todas elas que passaram por aqui, mas a de hoje é especialmente. Hoje é aquele dia que eu parei em casa antes de vir pra cá, pra estarmos aqui juntos e pensei, cara, que roupa que eu vou. Porque olha, a pessoa que está aqui hoje é de uma elegância. Seja muito bem-vinda, minha amiga Tárcia Quilião. Muito bem-vinda. Obrigada, meninos, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês pra gente bater um papo sobre esse assunto que é condomínios, né? Que nos move as nossas paixões, as nossas profissões, enfim. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios, né? A gente tenta se manter sempre bem, né? É preciso. Produção, fecha no look lá. Olha Mal. que chique. Meu Deus, que bicho é esse que tu matou pra vir pra cá? Aqui tem vários. Não, mas pra mim é um prazer mesmo receber você aqui. A gente já se conhece há algum tempo e quando a gente decidiu falar sobre o tema de hoje, você já deve ter visto na thumb aí, né? Sobre o que nós vamos falar. Não poderia chamar outra pessoa, né? Sim. Tem que ser a doutora Tárcia, nossa amiga. E claro, vamos às apresentações paroquiais, mas antes, vamos falar do quê? Fame rir, vamos faturar. Din-din, money. Money. Temos que agradecer, né, mais uma vez, aqueles que fazem tudo isso aqui acontecer. Agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigado a Penteado e Jacob Advogados, que está aqui conosco desde o primeiro episódio. A Casa do Síndico Brasil, porque eles não estão mais só em Santa Catarina, já estão... né? A nível Brasil, rapaz, o negócio tá crescendo. E temos também aqui o pessoal da Ingetec, inclusive, né? Se você não assistiu o 14º episódio, com a participação do Ricardo, do Lucas, volta lá, né? Assiste, porque, olha, foi muito bom. E comemos um monte aqui de paçoca. Foi uma festa junina, né? Uma festa junina. Julina. E também agradecer a Mr. Fogo, na pessoa do Janquiel. Muito obrigado a vocês e também você que está aí do outro lado da telinha, nossa audiência qualificada, que afinal de contas assiste as nossas loucuras aqui, né, Nami? Faz tudo isso aqui acontecer. Suporta as suas piadinhas de tiozão. Mas é bom, tem né? tido repercussão as piadinhas, é bom. Tem que descontrair, né? Temos aqui, olha, tem para todos os gostos. Tem aqui um artista, cantor aqui do meu lado. Eu também canto, viu? Também canto. É, isso aí. Procura lá, Lucas Carminati, você vai achar umas coisinhas no coisa YouTube boa, legal. Só coisa boa. E também pedir para que você deixe seu like, deixe seu comentário, participe conosco. Afinal de contas, isso aqui só acontece porque você tem participado. Vamos então à apresentação dela. Meu Deus do céu. Eu tava olhando o currículo dela. Caramba. Não, eu vou falar, respeito. Vou levantar e vou embora. Vou deixar vocês dois aí conversando, porque É um currículo de eu respeito. fico me perguntando o que eu tô fazendo aqui, rapaz. Né? 2 pessoas aqui, celebridades aí, 2 advogados espetaculares aqui comigo. Ô Marlon, olha, nós somos hoje ralé aqui. Estamos aqui. Gente. Um dia o Marlon tem que aparecer aqui, né? O Marlon, um dia, né? Um dia. Na verdade, eu acho que a gente Vamos podia entrevistar fazer o Marlon. isso, uma entrevista com o Marlon, pra ele falar um pouco sobre o mercado, sobre marketing, que é importante. Olha aí, ó. bacana. Olha que ideia boa. O síndico precisa ter o Com certeza. seu marketing pessoal. gravarem, eu vou estar aqui. Então tá bom. O dia que a gente gravar, ele vai estar aqui. Ele falou, pra quem não ouviu. Bora, Bom, vamos lá. ver Tárcia se bastante Quilião, coisa. ela é solteira, gaúcha, tchê. Bah.
A doutora Tárcia não tem filhos, mas ela é mãe de pet. Ela escreveu aqui, mãe de pet. Ela Dois. fala mais sobre isso. Formada em Direito pela Universidade Luterana do Brasil em 2002, ela é pós-graduada em Direito Ambiental pela UFRGS em 2004, é assessora da Procuradoria... É ou foi? Foi assessora da Procuradoria Jurídica do MPRS em 2004, procuradora jurídica do Inmetro em 2008, MBA em Gestão de Negócios pelo Sesusc em 2010, Governança Corporativa e Compliance pela FGV em 2018, formada pela LEC no curso Especialização de Compliance atuante na área condominial desde 2010, colunista de diversas revistas do segmento, empresária, criadora do blog Infosíndico, integrante do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, autora do primeiro e-book de Compliance Condominial, professora do curso de Compliance Condominial online e presencial, membro da IBGC, advogada militante na área condominial, prestadora de consultoria na área para diversos condomínios, administradoras, construtoras e empresas do ramo, conselheira condominial, síndica profissional, autora da obra Condomínio Legal, professora no curso de pós-graduação da Faculdade Sesusc e Faculdade Legale e Sindiconet, idealizadora do Compliance Meet, movimento que empodera e capacita mulheres não só da área condominial, mas como das demais áreas, e criadora do Clube de Partner. Então eu falei, eu vou embora. Agora é a hora que a gente levanta e vai embora. Primeiro, parabéns pelo seu currículo, pela sua dedicação. Meu Deus. Né? A advocacia, a área condominial, eu acho que a gente precisa de pessoas como você, me permite chamar de você. Claro, né? imagina. Para falar um pouco e a gente deixar o nosso mercado melhor. E tu sabe quando o Lucas começa a ler, assim, a gente já tem noção do currículo da gente, da história que a gente vive, mas quando ele começa a ler isso, eu até me emociono, porque assim, foi uma jornada que começou muito cedo. Eu começo a trabalhar desde os 16 anos de idade, né? Eu nunca tive preguiça de trabalhar. E quando tu percebe o quanto tu já fez e quanto tu tem por fazer ainda, é desafiador, né? É muito honroso para mim. Eu tenho muito orgulho desse currículo construído com muito trabalho, com muita dedicação, e me emociona toda vez que ele lê, assim, que alguém lê tudo que fiz e vem alguns flashbacks na minha cabeça, assim, eu me recordo de alguns momentos e é bem bacana. Mas conta pra gente um pouquinho, então, Isso. né? Como que essa menina gaúcha chegou até aqui, como se tornou essa mulher top. Por que da advocacia, né? Você vai falar alguma coisa? Não, é que a gente, aqui no nosso podcast, a gente obviamente que vai falar, vai instruir o síndico, vai instruir todo mundo que tá olhando. Só que a gente quer, o nosso objetivo é mostrar por trás da doutora Tárcia. Que existe alguém, né? Existe alguém e a gente quer saber quem é essa pessoa. Claro que brevemente, claro. Mas... Não, gente, assim, eu saí de casa com 5 anos de idade. Eu fui embora de casa, fiz a minha mochila e fui embora e fui morar com uma tia minha, que na época já estava com 50 e poucos anos de idade, uma tia alemã de uma educação muito rigorosa. E foi ela quem proveu os meus estudos, o meu colégio, material escolar, vestuário, enfim, tudo. E eu sempre fui muito grata a essa mulher. E essa mulher, ela é mais ou menos o que eu me tornei, né? Uma mulher independente, uma mulher trabalhadora, uma mulher... que desbrava novos horizontes, então ela sempre foi um grande espelho para mim. E acredito que tenha deixado muito orgulhosa ela, né, na minha trajetória. Aos 16 anos eu saí de casa e fui morar em Gramado, porque eu precisava terminar. Eu terminei o colégio de 15 para 16 anos, eu comecei a estudar muito cedo, e eu fui fazer faculdade de hotelaria. Eu sou formada em hotelaria e turismo, lá no Rio Grande do Sul, em Gramado. E aí já comecei a trabalhar. O primeiro mês ela disse assim, olha, eu tenho condições de te ajudar a gente pagar uma pensão para tu morar e fazer a escola. No segundo mês, como eu fazia escola o dia todo, eu trabalhava à noite no hotel, né? E a gente ganhava muita gorjeta, muito trabalho, muito extra. Gramado sempre foi uma cidade muito turística até hoje. E na época era um turismo bem mais forte também. E eu tirava muito extra dos trabalhos. Aí estudava das 7 da manhã até as 18 horas, entrava no hotel às 20 horas e saía quase 1h da manhã. Chegava em casa para dormir, tomar banho e dormir. No segundo mês que eu estive em Gramado, eu já liguei para ela e disse assim, não precisa mais mandar dinheiro que eu consigo sobreviver. Uau. E aí, então, eu comecei a desbravar, né? Com muito trabalho. Então, se tem uma coisa que eu posso atribuir, tudo isso foi muito trabalho, muito esforço, uma dedicação, assim, incansável
e disciplina, né? Porque a motivação, ela é algo muito fugaz. Você acorda motivado para fazer uma dieta, você acorda motivado para fazer um exercício físico, mas aquilo é muito momentâneo, é muito instantâneo. Ela acaba, se tu tiveres um dia péssimo de trabalho, incomodação, ele acaba, no outro dia tu já não estás tão motivado assim. O que te move é a disciplina. E eu sempre fui, por ter sido educada por uma tia alemã, extremamente disciplinada, com horários, um horário para dormir, para acordar e tudo. E eu segui muito a minha vida desse jeito. Depois fui morar em Fortaleza, onde eu trabalhei num hotel, onde fiz a conclusão do meu curso, me formei em hotelaria e voltei para Porto Alegre, na abertura de um restaurante que tinha do Plaza São Rafael, onde, como eu era da hotelaria e turismo, eu fui a pessoa que administrou aquela inauguração, que era na época da Expo Inter. Só que a hotelaria, ela é uma carreira muito difícil, porque assim, tu não tem final de semana, não tem feriado, não tem horário. Eu disse assim, cara, eu preciso fazer uma faculdade. Fui fazer a faculdade de Direito, porque eu sempre tive muito admiração pela carreira jurídica, né? Eu sempre achei que a gente pode mudar, não o mundo inteiro, mas o mundo que a gente habita, a gente consegue mudar. E de que forma a gente consegue mudar? Cumprindo as leis, né? Fazendo valer os nossos direitos, né? Levando conhecimento às pessoas do nosso direito. E acabei fazendo direito, enfim, e foi muito bacana. Logo em seguida, às vésperas de me formar, e vem aqueles dramas de pré-formatura. E às vésperas de me formar, em 2002, isso já faz tempo, né? Bastante tempo, eu tava com a minha a colação marcada para o dia 15 e a minha prova da OAB no outro final de semana. E aquela coisa, tu tem termo de a TCC para apresentar, aquela coisa toda, aquela agonia, e eu tinha um salário de um estágio de 300, 400 reais na época. Porque eu sempre gosto de destacar isso, porque assim, ninguém nasce ganhando 10, 4, 5 mil reais. A gente começa de baixo. Essa é a tendência, né? As pessoas não podem desistir nesse caminho, senão não consegue chegar lá, né? É que eu sempre falo. E eu sou filha de mecânico e de professora de escola pública. Então, ou seja, as minhas origens são muito humildes, né? E me honra muito, né, as origens, as reconheço e sei dos valores que me foram passados e carrego isso. Mas enfim, eu estava às vésperas de me formar e estava muito agoniada porque não tinha o dinheiro para inscrição da prova da OAB, que sempre foi, pelo menos na época, para mim na época era muito cara, né? E eu não queria onerar minha família naquilo. Aí beleza. Aí tinha feito eu sou muito devota, sou uma pessoa católica e sou devota de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora, Santa Terezinha e Nossa Senhora de Fátima. E havia feito uma daquelas novenas da rosa, que em 9 dias da novena, se tu não receberes um botão de rosa ou uma rosa, teu pedido não vai ser atendido. E já estava no 7º dia e a inscrição para terminar a inscrição da OAB, e eu, meu Deus, cadê minha rosa? E fazendo as rezas e tudo. Eis que estou descendo a Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Quem conhece sabe, tem uns viadutos onde tem a floricultura e a fruteira. E uma senhora estava entrando com uma criança no chão e outra no colo e um buquê gigante de rosas. E nisso eu passo. E ela pegou e botou um dos guris dentro do ônibus e se virou e entregou aquele buquê para mim e disse assim, segura para mim. Ela falou. Quando ela falou aquilo, eu fiquei parada, assim, olhando aquilo. Eu disse assim, meu Deus, são as minhas rosas que eu precisava receber. Aí ela pegou, botou outro menininho e pegou o botão, o buquê, e foi levando com ela. Aí ela voltou atrás e disse assim, toma, essa aqui é pra ti. Quando ela me deu aquele botão, eu tive a certeza de que eu poderia me inscrever na prova da OAB, que eu iria passar. E dito e feito, eu me formei num sábado, no outro domingo foi a prova da OAB, passei. E aí aquela coisa, né? Tu tem aquele desafio, o primeiro desafio, o grande desafio vencido, que é passar na prova da ordem. E comecei a trabalhar no Ministério Público, e no Ministério Público eu tive muitas oportunidades de estudar, porque quem era assessora do Ministério Público poderia utilizar a escola do MP, a gente tinha valores mais em conta, e eu, como sempre, aproveitei muito as oportunidades que a vida me deu, não só as boas, mas as ruins também, até como aprendizado. Eu estudava, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite na escola do MP, e aí estudei muito. Depois fui designada para o Centro de Apoio do Meio Ambiente, onde abriu uma vaga para fazer o pós-graduação na URGS, em Direito Ambiental, onde eu também trabalhei. Então vocês percebam que foi um currículo construído com 2 grandes coisas. Primeiro, trabalho, vontade de vencer na vida, né? Desafios constantes e aproveitar as oportunidades.
Até as que às vezes não são favoráveis, né? Porque fica de lição para a vida da gente. Não foi sempre tudo sucesso, nem sempre foram méritos, tudo. Teve muita coisa que quebrei a cara, apanhei, mas eu sou boa de apanhar. Eu digo assim, não adianta a gente saber bater, a gente tem que saber apanhar, né? E a vida sempre me ensinou muito a aprender a apanhar, né? De uma forma que eu não me vestisse naquela capa da coitadinha, disso, daquilo, e não. Que eu fosse desbravar cada vez mais através de cada desafio. Uau. Bonito, não? Fechou? Vambora. Eu me emocionei junto, porque é uma história muito bonita. E aí, quando você conta a sua história... Tu lembra da tua. Claro. Da sua. E eu espero que todo mundo que esteja em casa lembre da sua. Tenha lembrado da sua. E é bacana porque a gente reconhecer isso é fundamental para ver onde a gente tá, né? Então, eu também me formei em 2006, então são, sei lá, 17 anos, 18 anos, eu sou péssimo pra conta. Mais ou menos. Você já tá 20 e poucos anos. Então, assim, cara, para chegar onde a gente tem uma estrada dentro da advocacia de 17, 20 anos, é uma E é uma dureza, né? A gente sabe dureza. que é uma dureza. E aí chega numa Principalmente pra assembleia... nós, eu não sei se pra ti foi assim, mas pra mim eu sempre quis advogar. Eu nunca quis fazer concurso público, eu sempre quis ser advogado. Eu também. Até pelos espelhos dos meus pais, os dois são advogados Sim. também, né? Ah, que bacana. Então, enfim, é uma trajetória legal. Aí 17 anos, 20 e poucos anos, chega numa assembleia, fedendo a leite na assembleia, chega e larga, né? Não, porque eu sou doutor, me tem que me chamar de doutor. Ai, meu Deus do céu. Mas isso é uma história para um outro momento. Era só para dar uma Pra descontraída. descontrair, né? Porque ficou emocionante. Muito Não, mas bom. olha só, é isso que a gente quer. E poucas As pessoas, pessoas Lucas, precisam sabem. entender que lá do outro lado, você que tá aí do outro lado, aqui desse lado, do outro lado desta mesa, tem uma pessoa. Antes de ter um profissional, existe uma pessoa que construiu uma história, que não chegou onde está por um acaso. Né? A gente destaca muito isso porque a construção da vida, ela é realmente uma construção, é tijolinho a tijolinho, e quem colocou cada tijolinho ali sabe o valor da sua história. Valor. Quem que é carrega o muito próprio diferente. balde sabe o valor da gota d'água. Que é muito diferente de quem já recebeu a casinha pronta e acho que... Geralmente Mas vamos muita gente perde a casinha quando recebe ela pronta também, né? Não é fácil. Tem uma coisa que eu falo muito assim para as pessoas que caminham perto de mim, acho que você já deve ter ouvido isso também, e às vezes quando alguém me fala assim, boa sorte, se tem uma coisa que eu não tive nessa vida, foi sorte. Eu sempre falo que ela me foi muito encontra trabalho, ralando, ela me trabalho. encontra trabalhando, né? Vamos lá. Bom, mas, puxa, muito obrigado por compartilhar. Obrigado. Eu não tenho o hábito de compartilhar histórias, até porque os momentos dos quais eu me manifesto em eventos ou em qualquer outro momento, em colunas que eu escrevo e tudo, eu nunca tive a oportunidade de contar a história, né? Então, e eu acho que é necessário. E quando tu me mandasse um pré-briefing da nossa conversa, eu disse, poxa, que bacana, alguém vai entrar nesse... Pra conhecer a Tárcia pessoa, né? Não só a Tárcia profissional, né? Que também chora, que também tem suas decepções, que também é enganada, que também é traída, que nem eu digo. Que tem como toda outra pessoa, entende? Que também tem os seus medos, né? Como mulher, enfim, como qualquer ser humano, né? Mas a diferença é como você encara isso na tua vida. Se tu vai tomar aquilo ali, qualquer coisa que te desagrade, qualquer desafio que você não consiga vencer, e tu vai tomar aquilo como derrota, tu já tá derrotado. Né? A nossa profissão, ela coloca, antes da gente continuar... Não, vai lá. Coloca a gente num distanciamento do nosso cliente, né? É uma profissão muito formal, uma profissão que exige muito... talvez até uma pompa desnecessária. Sim. Né? Que eu critico isso. A formalidade desnecessária. Desnecessária, mas ok. A gente tem que respeitar. Sim. E a classe é assim que ela é feita. E talvez seja necessário também pelos assuntos que a gente lida no dia a dia. E a ideia do podcast é justamente de tentar desmistificar um pouco isso. Né? E é engraçado que às vezes eu encontro com algumas pessoas e falo assim, cara, muito legal você advogado, não tá de terno, Sim. falando uma linguagem mais coloquial, aquele juridiquês chato, falando né? um pouco da vida das pessoas. Então essa é a nossa intenção. Mas tu sabe que esse negócio do juridiquês, quando eu escrevi o livro Condomínio Legal, eu disse assim, é uma advogada que tá escrevendo um livro. As pessoas vão achar que tem, 1000 citações de artigos, isso e aquilo. Eu disse, não, eu quero escrever um livro que o zelador do prédio leia e entenda. Sim. Por quê? Porque o segmento condominial do qual esse livro é direcionado, né, que se chama Condomínio Legal, porque é uma advogada que está escrevendo, enfim, mas para quem é que tem que ler isso? São os condôminos, são os moradores,
Poucos advogados vão ler aquilo ali, porque os advogados já dominam essa matéria do direito condominial, né? Principalmente os especializados. Mas é para aquele vizinho, para aquele morador, para aquele conselheiro, para aquela pessoa que está aspirando um cargo de síndico. Eu quero me tornar síndico. Como é que é? Então ele se tornou, na verdade, um grande beabá para quem quer atuar nessa área, né? Porque a linguagem é simples, é compreensível, então não tem aquela leitura maçante, né, jurídica, porque a gente é obrigado a ler livros que, olha, meu Deus, né? Somos guerreiros, né, determinada faculdade. Mas enfim, que a gente não entende nada às vezes, né? Vai entender lá na frente depois. Sim. Mas é um livro que foi escrito dessa forma, justamente porque eu queria desmistificar esse juridiquês da área condominial, ou da área do direito, para um nicho que é tão popular, que tem pessoas com uma graduação superior e tem pessoas que não têm nem graduação, né? E são pessoas interessadas em aprender desse segmento. E aonde que a gente acha esse livro? Esse livro tem comigo, bom, né? Já tá na segunda edição. Mas ele é impresso, online? Tem impresso e tem também online. Nas suas redes sociais você encontra o caminho para adquirir. Tem. Aí, galera, vamos lá. Eu também, eu vou adquirir porque eu quero ler, fiquei curioso agora. Mas fica até o final. Já deveria ter lido antes. Final, né? Se tivesse feito, mas não dá tempo. Desculpa, tá? Pela indelicadeza, mas eu vou ler. Imagina. Vou ler e depois eu dou o feedback lá no Instagram. Fica conosco aí até o final, porque no final a doutora Tássia vai divulgar todas as suas redes sociais, onde você encontra. Tem um momento jabá desse programa aqui, afinal de contas, né? O pessoal que vem aqui dedica o seu tempo, então o mínimo que a gente pode fazer é oferecer uma oportunidade para que você se venda, né? Para que, enfim, gere recursos para você. Bom, mas vamos continuar aqui, né? O assunto que a gente se propôs a falar. Não falamos nem o tema do. Vai indo, vai deixar aqui, nós vamos ficar tocando figurinha. Imagina, tricotando a tarde inteira, né? A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a questão do compliance, né? Foi isso que eu me propus a conversar com a doutora Tássia. Inclusive, a gente estava lembrando, né? Acho que faz em torno aí de 6 anos que a gente tem aí um relacionamento mais próximo no sentido, né, do mercado. E a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema, quem falou foi justamente a doutora Tássia, numa palestra bem intimista, muito legal, onde a gente teve a oportunidade de conversar. E escutei pela primeira vez essa... Talvez eu já tinha escutado outras vezes, mas não tinha prestado atenção, né? A palavra compliance, né? E, enfim, eu queria que você... nesse momento, né, pudesse explicar um pouquinho pro pessoal, dentro da sua especialidade, o que é compliance, né? Para quem é leigo, para quem tá assistindo aí, tá do outro lado da telinha. Sobre o que a gente tá falando, né? O que é compliance? Quais são os benefícios? Se come... Compra onde? Será que engorda? Engorda, será? Mas, brincadeiras à parte, fica à vontade. Não, é assim, compliance, ele é utilizado em diversas áreas, não só do direito, mas também dos segmentos corporativos. As empresas, elas tinham que estar em compliance para, por exemplo, fazer negócios com empresas fora do Brasil. Mas o que é, né? É simples, é estar em conformidade. Conformidade com o quê? Com as leis, com os regramentos, com todas as NRs, NBRs, todas as normativas. Isso a gente está trazendo para o segmento condominial, né? Que em 2018 eu trouxe pela primeira vez. Porque eu estava estudando na FGV e percebi que aquilo ali era uma super ferramenta para o mercado condominial. Por quê? Em tudo na vida a gente precisa ter o equilíbrio das forças. Tá? O segmento condominial ele cresceu muito. É o chamado Oceano Azul. Porém, é um oceano que propiciou a entrada de profissionais que são pessoas oportunistas, que acabam sacrificando o sonho, às vezes, de muitas pessoas. Tá? E o compliance, ele vem para quê? Para dar uma blindagem, equilibrar essa força. Ele é a maior e melhor ferramenta de combate à corrupção condominial. Sem sombra de dúvidas. Porque o sistema, ele funciona de uma forma que ele traz uma blindagem ao condomínio. Ou seja, não adianta tu vires com o fornecedor X sob o manto do melhor valor, se ele não passa no compliance, se ele não passa naquele due diligence, que é a investigação da empresa, ele não entra no condomínio. E onde é a porta de entrada de corrupção em condomínio? É o síndico. A gente sabe disso. Perfeito. Não é o morador, é o síndico. É aquele que vai abrir contrato, é aquele que vai abrir as portas para empresas lá dentro, é aquele que vai celebrar contratos. Ali é a porta. Então ali a gente tem que causar uma blindagem. Mas ele não é uma ferramenta que vá atrapalhar o trabalho do síndico. Bem pelo contrário, eu ainda faço um desafio. Se você quiser prosperar na carreira de síndico,
daqui para frente, já isso dito há um ano atrás, daqui para frente você tem que dominar algumas ferramentas. Primeiro, compliance condominial. Precisa entender, precisa saber o que é, por vezes tu não precisas utilizar todas as ferramentas dele, mas tu tens que ter domínio sobre o uso dele. E como você pode blindar o condomínio. Por quê? Porque um dos principais objetivos dessa ferramenta é prevenção. E aí vem muito da minha advocacia condominial de forma preventiva. Sim. Porque eu sempre fui uma advogada e eu não questiono o advogado contencioso. De forma alguma precisa haver o contencioso. Mas num condomínio, eu sempre fiz uma análise como advogada de assessoria jurídica, que o condomínio não tem gordura de caixa para gastar em ação judicial. Então tu tens que fazer o quê? Tu tens que antecipar as situações. Vamos blindar para que ele não tenha problemas futuros. É óbvio que o dia que tiver, tem que entrar, tem que buscar seus direitos, enfim, é para isso que servem os advogados. Mas o que eu digo, que a prevenção, ela é a melhor forma de se combater, não só a corrupção, mas principalmente inúmeras condenações que os condomínios têm, ou chegam num ponto que ele não tem mais saúde financeira. Como que se deu isso? Nenhum condomínio perde a sua saúde financeira de um mês para o outro. Isso não existe. Tá? Eu sempre vejo, e teve uma palestra que fiz onde a abertura foi bem impactante, onde eu trago diversos recortes de notícias vinculadas nos órgãos e sites especializados de inúmeras denúncias de corrupção. Mas ninguém bota a mão no balaio da noite pro dia. Isso começa devagar. Então, o compliance faz o quê? Ele já começa fazendo aquela blindagem daquilo ali. Vamos olhar mesmo se essa empresa tem capacidade técnica para prestar serviço aqui dentro. O preço dela está muito diferente, está muito elevado, está muito baixo. Será que aqueles funcionários que vão trabalhar lá dentro, que mesmo que terceirizados, também vêm com uma responsabilidade do condomínio, eles realmente têm capacidade para estar pendurado lá em cima, fazendo uma reforma de fachada? Então, tudo isso é analisado. Por quê? Porque ele visa a prevenção. Então, é um cumprimento, compliance é um cumprimento de regras visando única e exclusivamente a prevenção, mitigação de riscos, porque não existe risco zero, assim como não existe advogado que garante ação 100%. Não existe. O advogado que diz isso é um charlatão, cai fora. Não existe. Por quê? Porque depende de outras circunstâncias, né? Do entendimento do juiz, da contestação da outra parte, do direito da outra parte, enfim, um monte de coisa. Mas assim, o compliance, ele mitiga esses riscos. Não que eles não vão ocorrer, mas eles são mitigados. E o síndico que quer prosperar nesse mercado, ele precisa entender essa ferramenta. Por quê? Porque embora ela até dê um pouco de trabalho no primeiro momento, onde você vai aprender como é que funciona o mecanismo, depois que tu aprende, tu administra 10 condomínios nas costas. Porque se tu é desorganizado, porque uma dos princípios dela é organização. Organização, comunicação escrita, tudo documentado. Então isso, quando tu começa a incorporar, porque isso é uma cultura, né? A cultura das boas práticas é uma cultura. Às vezes a gente demora para ter determinado hábito. Aquilo ali vai incorporando aos poucos. É preciso que você vá, por vezes, forçando aquele determinado hábito. Assim é o compliance. É uma cultura. Aos poucos você vai mostrando o quanto aquilo ali é válido, o quanto aquilo ali vai trazer benefícios, o quanto aquilo ali vai valorizar o patrimônio, o quanto vai trazer uma blindagem ao patrimônio dos condôminos, que as pessoas vão querendo ter aquilo ali. Né? E aí já pergunto, mas fez o compliance, olhou as empresas, pediu as determinadas certidões, enfim, documentos da empresa, porque já realmente está sendo incorporada a cultura, que é gradativo. Eu me lembro de uma frase sua, não sei se você vai se lembrar ou não, você disse para uma resposta, não lembro quem lhe perguntou, que o síndico ele não é dono do condomínio, ele é representante do condomínio. E por ele não ser dono, e sim um representante, é obrigação dele ter todas as coisas organizadas para que quando ele deixe de ser o representante e outro assuma, o seu lugar, todas as informações precisam estar claras. O e-mail, né? Você falou isso. Como isso é o e-mail, difícil. Uma ferramenta básica. Não pode ser o seu e-mail, tem que ser o e-mail do condomínio. E olha, né? Lucas, como isso é difícil de ser entendido. Né? As pessoas, elas se apoderam de um cargo de síndico, né? E como se estivesse dando assim a chave da cidade. Ninguém mais entra se não for com essa chave. É meu. É meu. E é preciso, a gente precisa na vida, a gente tem que saber que tudo é transitório.
né? Os momentos que a gente tem são transitórios. A atividade de síndico, ela é transitória naquele condomínio. Pode ser que você seja reeleito, reconduzido ao cargo, enfim, uma série de coisas. Mas você tem que saber que aquilo ali é transitório. E aí o que eu digo, qual é a tua responsabilidade? Fazer o teu melhor. Começa por aí. Né? Começa por aí, fazendo o teu melhor. Mas deixando outros síndicos que virão no futuro com todas as informações. Eu tive já dois tipos de transição de síndico, porque além de advogada, eu também atuo como síndica. 2 transições. Uma foi muito bem feita, mas muito bem feita. Com cuidado de passar a documentação, as senhas dos e-mails, tudo. As solicitações que eu tinha feito das documentos, todas me foram entregues. Foi uma transição, inclusive, com a participação do jurídico do condomínio, fazendo a transição, uma coisa extremamente polida e educada, que é o que se espera desses profissionais, é o que se espera. Já uma outra transição, eu não tenho acesso às contas, eu não tenho acesso aos balanços, eu não tenho acesso ao e-mail, eu não tenho absolutamente acesso a nada. Então, assim, por quê? Porque simplesmente é meu e eu não dou para ninguém. Então, isso é um desrespeito com as pessoas que confiaram a ti, a administração daquele condomínio, é um desrespeito com o outro profissional, porque ninguém tira o lugar de ninguém. Sim. Ou tu perde porque tu não fez um bom trabalho, ou tu não tá mais naquele cargo porque não te interessa mais. E nem, eu acho que nem é isso também, porque eu sempre falo isso. A gente também, como prestador de serviço, a gente tem o direito de escolher o nosso cliente. Exatamente. Eu já não é pedi mais rescisão de interessante? contrato de clientes meus, porque o cliente não se Já enquadrava. demitiu o cliente. Isso. Mas claro. Né? A gente até entrou uma polêmica disso. E isso é importante, porque as pessoas, eu acho que o profissional que ele quer ser bem visto e bem quisto dentro do mercado, ele precisa se portar e dar valor àquilo que ele realmente é, né? E trocar e mudar de cliente, porque isso fica muito ruim pro profissional. A gente teve recentemente uma síndica que foi expulsa, não sei o quê, repercutiu nas redes sociais. Aquilo é horrível. É horrível, é horrível. É horrível pra todo mundo que tá ali participando. Porque mancha, do jogo, é que nem as notícias que saem vinculadas de síndico que se apropriou de valores indevidos, enfim, uma série de coisas que saem nas notícias que a gente percebe ali, uma vez por mês tem um escândalo grande em qualquer região do Brasil. Isso mancha demais a imagem do mercado, porque o mercado de síndicos, ele acabou ficando muito marginalizado. Porque não tem regulamentação. E as pessoas olham assim, tu é síndica? Tipo assim, cara, como se fosse uma coisa que te desabonasse. E é uma atividade tão honrosa, porque você está cuidando não só do patrimônio em questão financeira de um condomínio, mas da vida daquelas pessoas. Então, sobre o teu guarda-chuva, por vezes tu tem 5.000 moradores. Isso é de uma responsabilidade enorme e isso tem que ter um comprometimento de forma profissional, de forma consciente, né? Que você seja um profissional que eleve esse mercado e não dizer, mais um síndico lá destituído levou tudo, levou isso, levou aquilo, não passou para ninguém. Isso aí só repercute negativamente. Se a gente quer ser valorizados como síndicos, a gente precisa valorizar a nossa atividade através de que forma? Da nossa postura. E se o síndico não tem capacidade, porque eu sempre falo, tem síndico que tem um perfil diferente do outro. Tem um que ele vai mais pro lado da engenharia, aquele síndico ele entende tudo de manutenção, claro. Outros de gestão, outros, né, porque a gente não tem um estratégico, enfim. Mas busca ajuda de profissionais. Com certeza. Pra isso. Quando eu vejo um síndico profissional que não tem uma assessoria jurídica, por exemplo, eu fico arrepiado. Porque como é que ele quer estabelecer um compliance dentro do condomínio se ele não tem alguém para dar esse suporte? E a assessoria jurídica... Se ele nunca teve essa proximidade, né? Nunca foi um conselheiro, nunca foi uma pessoa ativa, e ele decide ser síndico, é pior ainda. E você sabe que eu sou muito procurado no meu escritório para presidir assembleias hoje em dia? Porque não tem quem presida de uma forma profissional. Né? Exato. É porque a assembleia, todos os condomínios que eu assessoro, eu presido. Já é uma condição, porque não tem. Não, porque eu dou o tom da assembleia. E o que eu percebo, assim, que nas assembleias condominiais, quando tu não tem alguém que direcione o foco daquela assembleia, tu trata sobre tudo menos a pauta do edital. E acaba com uma loucura e começa a lavar roupa suja, e aí é um bando de reclamação e ninguém
se interessa pela pauta específica do condomínio. E quando se tem uma assessoria jurídica, que a assessoria jurídica conduz isso de uma forma muito profissional, e eu entendo, defendo, não é nem que ele tá vendendo meu peixe, mas inclusive tu também trabalha com isso, os condomínios precisam entender, os síndicos precisam entender que eles têm que terem assessoria jurídica. E aí eu digo uma coisa pra ti, eu como advogada e síndica, nos condomínios que eu sou síndica, eu não presto assessoria jurídica. Porque também já fui assediada no seguinte sentido. Poxa, mas na tua proposta tu não colocasse assessoria jurídica. São coisas Não, diferentes. a minha proposta é de síndica profissional, não de advogada. Se vocês quiserem uma proposta de advogada, eu faço pra vocês, mas não concorreria a síndica. Porque as duas coisas eu não sou. Porque eu acho de uma falta de ética, assim, sem precedentes. E nem pode, na verdade. tem cabimento. Não tem como. Como Não você tem vai cabimento. representar o condomínio como síndico? Como Não, advogado? não tem cabimento. Nem dá pra fazer. É aquela época que as administradoras saudável. pegavam como síndicos profissionais, né? Eu ficava maluco com aquilo, porque assim, cara, como que tu vai se autofiscalizar? É. Não tem como, né? exatamente. Fazer o seu próprio balancete, Muito pagar suas comum. próprias contas. Muito comum. E eu acho fundamental essa. A gente precisa organizar o mercado para Precisa. que eles. E eu acho que o sim. Mas vamos dizer que tá dando uma limpada, tá? Eu acho que Eu a espero. tendência do mercado é esses profissionais começarem a sair do A perder mercado a força. perder força. É. né? É, Porque, Pessoal, assim, ó, é um porque ciclo saudável. né? Você vê a carreira de síndico profissional, quando a pessoa ela se apresenta bem, ela é uma carreira meteórica. Uhum. Você acorda, a pessoa tá com 4, 5 condomínios. Com uma receita considerável, 4, 5 condomínios, Exatamente. médio porte ainda. É uma grana legal, é um bom salário que se paga, né? Mas não se sustenta. Não tem como, é. Se não tiver profissionalismo. E o compliance, ele é esse equilíbrio das forças, né? Do bem contra o mal, que eu digo, né? Porque É. a corrupção é um mal que aflige o nosso país, a nossa sociedade, é uma coisa que nasceu desde a época do descobrimento do nosso país, a corrupção. Infelizmente, era uma coisa muito comum para você passar em determinado porto, você tinha que pagar o pedágio pro pessoal. Então, assim, é uma coisa que vem da nossa natureza, da nossa raiz do nosso país, a corrupção. Por isso ela transita muito bem, ela circula muito bem em forma de algumas coisas, né? Enfim, que são várias formas que se ingressa no condomínio através de corrupção. E o compliance vem para quê? Para equilibrar essas forças. Porque precisa se ter um equilíbrio de forças, né? Não só nas nossas administrações, no nosso meio condominial, na nossa vida é preciso ter um equilíbrio de forças, né? E eu acredito muito nessa ferramenta de compliance de combate à corrupção condominial. E outra, quando os moradores eles entenderem a importância da participação deles nas assembleias, quando se empoderarem dos seus direitos, mas que eu digo assim, sabedouros de como funciona. Porque não adianta você ir para uma assembleia, levantar o dedo e começar a falar um monte de bobagem que sequer diz respeito ao condomínio ou que sequer diz respeito a uma atribuição de um síndico. Né? Mas quando o morador ele tomar conhecimento do poder que eles têm de uma eleição, que eles entenderem como funciona um condomínio, porque o condomínio ele é gerido como uma empresa, mas ele não é uma empresa porque ele não tem lucro. Vocês querem 1000 produtos dentro do condomínio? Ok, eu vou ter que arrecadar X para pagar isso. Eles precisam entender isso, porque por vezes muitos moradores chegam pra gente e perguntam assim, poxa, mas o condomínio do lado é bem mais barato que o meu. Não, mas depende do número de unidades que tem, dos serviços que eles têm. Então é preciso que os moradores, eles cada vez mais, eles entendam como é que funciona uma gestão condominial, né? E eu percebo, assim, um grande desconhecimento de grande parte dos moradores de como é que funciona, porque tudo eles querem. Ok, eu sou uma síndica que eu digo, o que vocês querem a gente coloca, só que vocês vão saber que tem que pagar. Exatamente. Né? Isso vai ter que ser rateado, você vai ter que ter uma chamada de valores, enfim. Podemos colocar tudo. Piscina aquecida, sauna, tudo que vocês quiserem. Só que isso tem um custo. É uma Olha, coisa eu que acho que a gente tem que deixar a Tarsa aqui. falando, né? Não, com uma bancada fixa pra ela me ajudar. Tudo que ela tá falando, eu tô assim, é isso. Olha, porque Ela não, tá né? falando isso já faz Faz a proposta, Falei, meu Deus do céu, desde a vida inteira. Faz a proposta. Mas, Vamos ser nossa sócia no podcast. Vamos, não. E assim, nas assembleias que eu sou síndica, geralmente nas minhas inaugurais, eu dou uma mini aula, né, de como é que funciona, assim, Sim. para pelo menos entenderem, Sim. né? Porque como professor eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Mas assim, a gente vai colocando, pincelando para eles entenderem como é que a coisa funciona. E até mudar a ideia dos condôminos da Claro. economia, do que o mais barato é o mais Sim. benéfico, e não funciona dessa forma. E principalmente
colocar na cabeça deles de que eles estão investindo no patrimônio deles. A valorização do imóvel depende de um bom gestor, obviamente, Sim. e deles, né? Às vezes o condômino olha o síndico como inimigo, né? E às vezes, no teu caso, por exemplo, você é proprietário também, né? Eu sou síndico do meu prédio. Mas teu condomínio é saudável, é bacana. Mas tem lugar que o síndico assume como síndico e tal, enfim. E é condômino também, e as pessoas olham ele como um inimigo, como se ele tivesse... Pessoaliza, né? Exatamente. Pessoaliza. Não é o caso. Eu sempre falo uma coisa assim que, né, nas consultorias que a gente faz, eu sempre apresento para as pessoas que todo condomínio, quando estabelece uma assembleia, principalmente quando ele trata de previsão orçamentária e tal, enfim, tem um tema bacana para a gente falar em previsão orçamentária e finanças. Você sempre tem que deixar claro para os condôminos que o recurso que está sendo proposto, ele tem um fim. E a previsão orçamentária, ela vai estabelecer esse fim. Qualquer coisa que fuja disso precisa ser arrecadado. E logo, se o condomínio estabelece prioridades, toda assembleia ordinária, além de eleger o síndico, de falar da previsão orçamentária, ela deveria prever prioridades do condomínio. Com certeza, 5 já para ter uma programação financeira para isso, né? Então estamos ali com essas 5 prioridades. Qualquer outra coisa que vier falar contra isso, você vai dizer, olha, não tá nessas 5 prioridades. Exatamente, até porque eu entendo assim, eu gosto de separar a gestão em trimestres, né? Tem um condomínio que é de grande porte que eu tenho e eu faço ele por trimestres. Então eu tenho as metas do trimestre. O que eu vou fazer naquele trimestre, porque aí tu consegue traçar o teu plano de ação. Porque a atividade de síndico, geralmente, é apagar incêndio. Só que quando você fica só apagando incêndio, você vai passar um ano, e aí na tua apresentação, da tua prestação de contas e tudo, você não criou nada. Porque tu só apagou incêndio, mas tu trabalhou que nem um louco. Então eu gosto de estabelecer essas previsões trimestrais de metas, para que lá no fim eu digo assim, no primeiro trimestre foi feito isso, isso e aquilo, aí todo registrado, foto do antes e depois, no segundo trimestre foi isso, e aí dessa forma a gente, com uma economia financeira, juntando recursos, fizemos mais isso, agora temos como meta tal e tal coisa, só que isso agora precisa de uma chamada. Então você traz essa comunidade para participar, porque não adianta, pessoal, tu seres eleito síndico e entrar num pedestal de intangibilidade. Perfeito. E um cara assim, que é um general de escritório, só lavra multa e assina contrato e paga conta. Isso não é ser síndico. O síndico é general do fronte e general de escritório. Ele tem que saber transitar nesses dois meios. E ele tem que estar próximo da comunidade condominial, ele tem que ouvir as dores daquela comunidade. Nem sempre tu não vai conseguir resolver tudo, mas às vezes as pessoas, por vezes, elas só querem ser ouvidas. Né? E às vezes é tão simples resolver algo que te tira uma dor de cabeça gigantesca. Eu tenho como uma dos meus projetos, dos condomínios que eu atuo, o Café com a Síndica. Então, uma vez por semana, eu me reúno por 2 horas com moradores, eles marcam ali o agendamento direitinho, a gente conversa, olha, tô com tal problema, tô com isso. Vou te dizer assim que 80% das coisas foram resolvidas ali naquele momento. Perfeito. Então e elas se sentem acolhidas, né? Nossa, ela tá me prestigiando, tá me recebendo, tá conversando comigo. Porque não adianta tu ficar naquele pedestal, né? Você tem que ficar junto com a massa, que eu digo, né? Tem que estar com os caras. Eu digo, eu ando com os meus zeladores, eu ando pra cima e pra baixo com a manutenção, subo o telhado, desço o telhado, eu faço misérias, porque eu saio dessa atmosfera de advogada ou a Tárcia ou coisa, e eu vou para aquela síndica mesmo, de tênis, chinelo de dedo no verão, e vou trabalhar com os caras. Por quê? Porque eu tenho que estar com essa massa comigo. Eu tenho que trazer união para dentro de um condomínio. Porque, por vezes, uma das coisas mais nocivas que existe no ambiente condominial é a segregação. Né? Então, existem grupos, né? O A e o bem contra o mal, o azul e o vermelho. Não, é uma coisa só. Se um for prejudicado, todos serão. Se aquela administração não der certo, todos darão errado. E se a administração der certa, todo mundo vai dar certo. Entende? Então é preciso se ter um pouco mais de consciência coletiva. Né? Eu sempre digo assim, existem 2 tipos de siri. Aquele siri que um tá saindo da casca e o outro tá puxando. Aí tá todo mundo cozinhando dentro da panela. E existe o outro siri que um sai, bota a patinha e puxa o outro. Aí, puta patinha. No final ficou só um, eles pegam e puxam o outro e ninguém cozinhou. Então a gente tem que aprender a ser dessa forma. Ajudar uns aos outros. Os síndicos mesmos. Não precisa... Eu já fui em assembleia que, poxa, eu fui super bem tratada pelos meus concorrentes na assembleia. Por quê? Porque sim, tem o entendimento que ali ninguém é inimigo.
né? Síndico não é inimigo de morador, o conselheiro não é inimigo do morador, síndico não precisa ser inimigo. Eu tenho amigas síndicas, né, que são fantásticas. Eu tenho advogadas, amigas condominialistas, que se precisar eu indico um trabalho. Olha, meninas, preciso tal coisa, elas também me amparam. Então, assim, esse sentimento que precisa, é isso que faz prosperar. É porque o mercado ele é gigante, tá aí para todo mundo. E é isso que faz prosperar. Ninguém vai conseguir atender tudo sozinho. E é isso que eu acho que é importante, porque a gente não pode esquecer da legitimidade ou da legitimação que foi dada ao síndico no momento do voto, de uma eleição de assembleia. Exato. Porque quando eu falo numa assembleia, principalmente num condomínio que está tendo muito problema, eu falo justamente isso. Ok, as opiniões elas são importantes, elas são divergentes, e a divergência ela vai construir um entendimento melhor. Só que assim, meu amiguinho, não tenta convencer o coleguinha do lado que a tua opinião é a melhor. Exatamente. Né? Então eu dou a minha, ok, obrigado, Lucas, a sua, tal. E dentro de uma gestão de um condomínio, quando você tem a minoria que às vezes é contra, e às vezes eles são contra sob qualquer argumento e circunstância. Ele é contra a tua pessoa, na verdade. Na verdade, o que você fizer, mesmo que seja bom, eles não vão aceitar. E eu sempre falo isso, você precisa respeitar a legitimidade que foi dada ao representante. Então, a maioria confiou no trabalho. Sim. Então, você precisa respeitar isso. Dá um crédito, né? Respeitar essa legitimidade. Eu fico nervoso em assembleia, assim, quando a pessoa quer ficar defendendo. Não, a sua defesa é o seu voto. Isso, a sua opinião, a melhor opinião que você pode dar é simples o negócio. Não adianta ficar, porque eu acho isso. Não, só vota. Mas eu não vou deixar você seguir ainda, tá? Porque eu sei que o nosso tempo já deve estar passando, ainda não, né? Mas eu tenho mais coisa pra falar. Vai lá. Não, eu queria falar um pouco mais sobre o accountability, enfim, sobre Deixa eu falar uma coisa, isso nunca aconteceu, mas eu vou pedir licença, eu preciso fazer xixi. Vai lá. Vai lá que eu sigo aqui agora. Então, agora siga nosso podcast. Vamos ver, Marlon, se eu dou jeito. Mas vamos falar um pouco mais sobre sobre o registro dentro do condomínio, sobre você ter o início, o meio, o fim, os processos definidos, registrados. Queria que você falasse um pouco da importância disso, que eu acho que é bem legal. Na implantação de um sistema de compliance ou no quê? Tanto na implantação e na manutenção dele, porque eu acho que você tem que ter um caminho de onde... Tem que ter o start. O start e aonde isso teve início, meio e fim. Aonde está registrado isso. Eu acho que isso o que é importante, assim, que é importante você ter, primeiro, é um chamado Código de Ética e Conduta, né? Que é o que a gente fala. Que não é regimento interno, que não é convenção. É um documento onde se tem as intenções daquele condomínio. É que nem uma empresa, né? A missão, os valores, né? A visão de futuro, enfim. Ali se faz um documento, né? Onde a administração que está implantando, coloca todas as visões, os propósitos daquele condomínio, a necessidade daquele condomínio estar adequado às questões ambientais, é um condomínio socioambiental, tem um condomínio com questões inclusivas, né? Então, é uma série de coisas que se coloca nesse documento, que seria o nascimento desse compliance, né? A partir dali, a gente também coloca as questões de recebimento de brindes e comissões, que é totalmente vedado, a contratação de funcionários como parentes próximos, enfim, tudo isso, porque já peguei também muito síndico contratando o cunhado da cunhada, da marido, de não sei quem. Isso acaba com um programa de compliance, ele não tem condições de se perpetuar. Então, as contratações, como são feitas, as observações que têm de ser feitas, os contratos e os orçamentos, a padronização orçamentária, né, de orçamentos de empresas, por exemplo. Por vezes, o que a grande maioria dos condomínios elas têm? Vamos ver os valores aqui. Ninguém olhou o escopo do trabalho, a qualificação da empresa, que tipo de produto ela está oferecendo. Daqui a pouco tu estás me oferecendo uma lavação e pintura do meu prédio por R$10.000 e o Lucas está me oferecendo uma lavação e pintura do meu prédio por 50. Só que tu estás usando uma tinta que não vai durar meio ano, 1 ano. O Lucas está me dando uma garantia de 5 anos naquela pintura. Né? Então, essa padronização de orçamentos que se tem. Comunicação e treinamento, uma das coisas mais importantes que se tem que ter. Todo mundo fala, mas poucas pessoas se comunicam. E você precisa se comunicar. Então, estabeleça uma forma linear de comunicação com os moradores, estabeleça uma forma linear de comunicação com os teus funcionários do condomínio, enfim. Por quê? Porque você precisa ser igualitário na comunicação. Todos precisam ter ao mesmo momento o mesmo acesso à informação, para acabar com aquelas, fulano tem informação privilegiada do síndico, é sabido de fonte segura que o síndico não sei. Eu tenho horror dessas coisas, eu tenho horror disso. Primeiro que eu não tenho tempo para isso, né? Mas eu tenho horror desse tipo de coisa. E
Código de ética e conduta, né? Então, a comunicação e treinamento. A due diligence, que é super importante, porque é um documento que tu faz onde todas as empresas precisam apresentar aquilo. Porque às vezes quando tu fala due diligence, que você tem que conhecer o teu parceiro, né? Que eu sempre digo, conheça o teu parceiro, porque assim na vida tu vai casar com alguém, tu vai conhecer a primeira pessoa, né? Não vai sair casando, te olhei, achei bonito, vou casar. Não é assim. Você conhece a pessoa. Da mesma forma na contratação. Então, tu pede uma série de requisitos onde as empresas precisam cumprir aquilo ali. Aí algumas pessoas me perguntam, mas eu vou ter que ir atrás disso. Não, gente, aí é que tá. A empresa que quer entrar no teu condomínio, a empresa que tem interesse em estar trabalhando com o condomínio, porque o condomínio hoje é um dos melhores credores que existe. Sim. É um baita cliente. Nunca Hoje em dia, lugar, nunca... não é. E é um baita de um cliente. Né? A gente vê aí empresas que por vezes acabam quebrando porque fizeram contratos com a administração pública que depois não receberam ou com outras pessoas. O condomínio é um baita cliente. Então me trate como um baita cliente. Me respeite, me mande esses documentos certinho, né? Estabeleça um escopo de trabalho e cumpra. Porque é aí que está a importância do síndico ser sempre muito vigilante, né? Não está cumprindo, tá fora. Comigo é assim, eu sempre digo, comigo é assim, eu dou o meu melhor e exijo o meu melhor. E ninguém tá fazendo favor pra ninguém, tô sendo paga pra isso e vocês também estão sendo pagos pra isso. Então vamos entregar o melhor, se não entregar o melhor tá fora. E eu falo isso pras empresas, tá? Principalmente as empresas que procuram meu escritório, justamente isso, que deveria ser o normal, a empresa estar preparada. Exatamente. Né? Com todo mundo registrado, bonitinho, com as certidões e os treinamentos das NBRs, enfim. Tudo. E aí, são poucas empresas que têm isso no mercado. E não deveria ser assim, mas eu sempre falo, adeque-se, porque a tendência do mercado é essa. E a empresa que tiver pronta, algumas já estão, né? Elas vão se destacar no mercado. Com Agora eu vou certeza. deixar você seguir. Fez xixi? Eu já fui, voltei e o pessoal nem viu. Foi rapidinho, né? Rapidinho, claro. Foi. Não, número 2 não dava tempo. Segue, mas eu vejo assim que o que você estava respondendo agora, doutora Tássia, vem muito a calhar dentro daquela questão que a gente conversou ali, como briefing também, dos 3 pilares do compliance, né? A prevenção. Da questão do prevenir, né? Detectar e responder. E dentro dessas aplicações, assim, para a vida condominial, para a vida de qualquer pessoa que está nos assistindo, assim, o que você destaca aqui? Porque, assim, o que eu tenho observado, que muitas pessoas que nos assistem, elas têm uma predisposição a talvez se tornarem síndicas. Nem todos já são síndicos. Sim. Mas o pod vizinho, ele tem esse objetivo, né? Ele tem o objetivo de atingir... Despertar. Porque às vezes tem uma pessoa muito boa, com um coração muito bom, com uma tendência muito boa, inclusive administrativa, mas que vive dentro, talvez, do condomínio que ela mora, podemos chamar de cartel, talvez. Sim. Que não há uma... Eu tenho uma palestra sobre o cartel não condominial. Não tá uma troca saudável dentro do condomínio, onde, na minha visão, todo mundo, em algum momento, cada condômino, né, deveria ser síndico, ou se ninguém quiser realmente ser síndico, que as pessoas se juntassem no objetivo de juntas escolherem um representante de fato. Porque o que eu tenho visto hoje no mercado, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, ninguém quer ser síndico? Não, ninguém quer ser síndico. Eu trouxe o fulano, aí o outro, eu trouxe o Beltrano, aí eu trouxe... E ficam os 3 condôminos que não querem ser síndicos, querendo defender alguém que eles levaram para ser síndico. É como se ele estivesse candidatando. Sim. Né? Então, candidatando um representante. Exatamente. Ao invés de se juntarem e dizerem, cara, vamos procurar o que é o melhor para nós, vamos entrevistar Claro. Vamos fazer esse compliance, vamos prevenir, vamos conhecer, vamos detectar, vamos responder o que as pessoas querem aqui para o nosso condomínio, porque quando você faz uma pesquisa, você está prevenindo o condomínio de escolher errado. É fazer uma seleção mesmo, né? Isso uma empresa não faz uma seleção exatamente. através de um RH. É mais ou menos isso. Chama, faz. Nos 2 né? últimos condomínios que eu fui eleita, eu passei por uma prévia seleção. Fui lá, apresentei meu trabalho, fui praticamente sabatinada, né, sobre o que eu pensava sobre algumas situações. E, enfim, e depois, graças a Deus, fui exitosa nessas 2 eleições. Mas eu fui lá, me propus apresentar, pelo menos para me conhecerem, né? Porque daí, às vezes, chega lá... Em 5 minutos. 45 do segundo tempo. Peguem... Eu sempre falei muito isso no mercado, principalmente a área que eu trabalhava, mais voltado para
para a área de terceirização, segurança e portaria remota, enfim, vocês me conhecem nessa área. E eu sempre falei, cara, os assuntos mais caros do condomínio são portaria humana, Sim. a limpeza, a própria portaria remota que vai ser aplicado. E aí, ali na hora, joga as empresas lá na assembleia, joga todo mundo na mesa, fala, escolhe aí. Não é assim, você está determinando pelo menos os próximos 5 anos de um condomínio. É porque eu sou muito reticente em relação à obrigatoriedade dos 3 orçamentos. Eu acho que é importante, assim, porque vira uma coisa meio assim, tem 3 orçamentos? Ok, e não é esse o conceito. Não é esse o conceito. E às vezes os 3 orçamentos não passam numa due diligence. Exatamente. Então, assim, mais essa. eu sempre brigo com isso, porque a gente... porque aonde está escrito que é obrigatório 3 orçamentos? Não tem. Não existe na legislação isso. Não existe. O que precisa é uma boa pesquisa de mercado. Que seja por uma comissão que chegue a uma empresa. Se uma boa pesquisa de mercado e respondendo a todos os requisitos de uma due diligence, você tiver 3 para o mesmo serviço... Difícil, hein? Foi bem feita a tua pesquisa. Olha, foi muito bem feita, porque eu já tive a assembleia que eu assessorei, que eram 6, 7 empresas. Aí eu disse assim, pessoal, vocês vamos fazer antes uma due diligence e coisa e tal, pedi, não passou 2. Então, assim... Empresa tem bastante, 3 orçamentos tu consegue assim. Agora, será que aqueles 3 orçamentos realmente têm as credenciais? Às vezes eu desafio a dizer que tem empresas que determinado segmento não tem. Que bom, alguém que concorda com a gente com os 3 orçamentos. Eu falo assim, gente, não é isso. O conceito não é isso. O conceito é transparência e buscar alternativas bacanas, né? Mas não é... Tem 3 e vamos... pronto. E o pior não é nem isso tudo. Eu vejo assim, o próprio síndico fazendo as pesquisas, ele já tem dificuldade, às vezes, de apontar se aquilo ali tá tudo dentro daquele crivo. Quanto mais um condômino que vai ter esse contato na hora da assembleia. E digo mais, a assembleia que tem diversos itens. Isso corre-se o risco de acontecer com todos os itens da assembleia, que seja pintura, que seja escolher uma administradora, principalmente quando se trata de uma assembleia de constituição, onde basicamente você vai definir tudo daquele condomínio naquele dia, jogar tudo assim no colo. Eu acho extremamente errado. Eu acho que é muito importante, primeira coisa, passar pelo crivo, o compliance do síndico. O síndico já dá tem que ser muito bem escolhido. Já dá aquela peneirada, né? E a partir do momento que o síndico é muito bem escolhido, você vai confiar naquele que você elegeu como representante, que ele vai fazer o seu crivo, as suas pesquisas dentro de estabelecido, que seja um teto, ou enfim, né? Que a gente é muito favorável a isso, né? Vai escolher algum serviço. Qual é o teto que o condomínio quer pagar? 30 mil? Então vamos entender, dentro desses 30 mil, o que a gente consegue. Claro. Gente, mas eu falo, desculpa te cortar, mas qualquer tipo de serviço, se você estiver errado, me corrige, porque a autoridade é você no assunto. Cara, faz um termo de referência. Positivo. Com certeza. Entendeu? É isso. Qual é o termo de referência? Estabelece os pagamentos. A Marra também estabelece os pagamentos. Faz um termo de referência e fala assim, galera, mercado tá aqui. Quem que atende aí? Exatamente. E depois, pós isso, mesmo fazendo tudo isso, o termo de referência, o escopo do trabalho, enfim, toda a due diligence, ainda assim tu tem mais uma amarração para fazer pros caras. Tu tens que fazer um contrato bem redigido, onde você coloca o quê? Um desembolso de cronograma físico-financeiro. Acabou aquela história de... o condomínio adianta 50% da pintura e o restante em 2 vezes. Os caras nem estão pintando ainda, o cara já recebeu. E outra coisa que eu sempre falo. Eu já peguei condomínio que o cara sumiu, recebeu o dinheiro inteiro. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, reserva técnica de pelo menos 5% do valor para termo de entrega de obra. Com certeza. E pós-vistoria do engenheiro com comissão, termo de entrega de obra bonitinho, aprovou, libera 5%. Chama todo mundo na responsabilidade. Chama todo mundo na responsabilidade. Chama todo mundo na responsabilidade. É isso aí. Não pega só uma... Não pega essa cruz só pra ti, porque ela não é tua. Não é tua. Né? Então, assim, eu sempre faço, olha, a reserva técnica do final é após vistoria do engenheiro, se for uma obra, obviamente, após a vistoria do engenheiro, com a aval da comissão e do conselho. Depois eu assino e faço pagamento. Exatamente. Imagina. Eu não gosto de cortar, eu te cortei na metade do caminho ali. Isso aí, tá tudo certo. A gente tá bem... Doutora, eu vejo assim, veja se faz sentido o que eu tô pensando aqui agora. Isso aqui não tá nem escrito. Tá. Mas você acha que muitas vezes a pessoa que está para aplicar um compliance numa grande obra não consegue fazer porque ela não fez numa pequena obra? Com certeza. Com certeza. Tudo começa pequeno, né? Você vai aprendendo, você vai colocando essas ferramentas, você vai dominando essas ferramentas e depois, obviamente, tua empresa cresce, o teu negócio cresce e vai aumentando as proporções. Mas nada impede de uma empresa grande aprender
desde o início, ou de uma empresa no início começar, e eu acho que do início até é bem melhor. Eu sempre vejo assim, por exemplo, implantar compliance num condomínio recém-instituído é fantástico, porque tu tá sem aqueles ranços, aqueles vícios, né? Pegando os funcionários, todo mundo novinho, todo mundo com aquela cabeça aberta, você impondo o ritmo do trabalho. Então já é um condomínio que nasce com o pé direito, que eu digo. E a empresa também, se ela não consegue fazer uma implantação de compliance numa obra pequena ou num negócio pequeno, é porque ela não sabe implantar. Porque o compliance, ele é para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de condomínio, qualquer perfil de condomínio, né? Não é só para condomínios que a receita é milhões por ano. Não, é para condomínio pequeno também, porque são pequenas ferramentas que tu usa, né? Que vão, por exemplo, o mapeamento de riscos, que é uma das ferramentas que é sensacional. Você abre eu digo assim, eu gosto de falar cartolina, porque eu sou da época da cartolina, mas você abre uma cartolina, assim, e coloca vários pontos estruturais e do condomínio, por exemplo, terceirização, estrutura, caixas d'água, bomba disso, bomba daquilo, papai coloca. Piscinas, área de lazer, e ali você vai botando as red flags, onde é que precisa ser olhado com urgência. Ali tu consegue começar a fazer o teu mapeamento de ação, teu plano de ação, plano de governo, pode chamar, né? Na verdade, tem síndico que é praticamente um prefeito, né? Sim. Eu me considero uma prefeita, né? O condomínio que você cuida elege exatamente, o prefeito da cidade. Exatamente. Olha, então, prefeito não elege, mas vereador com certeza. Vereador elege. Mas então tu vai colocando as red flags e ali você vai vendo assim, ó, isso aqui precisa ser arrumado. E vai arrumando aos pouquinhos. Dá um pouco de trabalho, eu sempre digo. Mas, gente, eu não consigo ver sucesso, alguma coisa que não tenha trabalho. Não chamaria trabalho, né? Não, mas eu sempre digo, férias. é que todo mundo quer sucesso, aspira sucesso e coisa, mas o sucesso não é uma porta que eu atravesso. E o síndico não precisa construir sozinho, constrói numa assembleia. Claro que não. Cria um comitê de compliance. Cria um comitê de compliance. Chama uma assessoria especializada que já vai te orientar. Olha, vamos começando implantando esses, né, aos pouquinhos. Cara, tem E tudo não é pra dar caro, certo. eu sempre falo. Não é caro. É investimento, não é preço. Exatamente. Olha, vamos precisar de uma parte 2. Não, várias, porque assim, ó, a gente só falou de compliance, a gente nem falou ainda da multidão que ela administra. Isso daria um belo Como podcast. síndica profissional. Eu acho que a gente podia fazer um podcast assim, os desafios, né, de uma administração de grandíssimo porte, né? Porque, olha, se eu contar pra vocês as estratégias que usei, assim, olha, daria mais umas 2 horas de conversa. Nós vamos fazer, com certeza. Foi bem bom, foi muito bacana e eu percebo assim... Já vamos acabar, mas calma. Não tô acabando, mas o que eu percebo assim, que eu cresci muito como profissional e principalmente eu cresci como ser humano. Mas de qualquer forma, assim, nós somos colegas, aqui o microfone tá aberto pra você. Obrigada. Pra quando você tiver alguma coisa, é só bater na nossa porta. Pode deixar. Aqui, exatamente. Que a gente vai. Se você estiver disposta a vir compartilhar o conhecimento, a gente vai te chamar sempre. Com certeza, conhecimento tem que ser Mas assim, partindo realmente agora pro nosso encerramento, é o momento que a gente gosta de encerrar refletindo um pouco sobre tudo o que a gente falou. Eu acho que desde o começo até agora o que a gente está falando claro, começamos lá com a sua história de força e tal, mas tudo isso que você construiu com muita força fala sempre sobre uma mudança cultural, né? Eu acho que esse podcast ele nasceu para isso. Nosso desafio como Pod Vizinho é criar uma nova cultura, porque talvez seja difícil mudar a cultura que já estava estabelecida. Mas a gente entende que a gente pode criar um novo alicerce para uma nova construção. São boas sementes. Tem tudo para germinar positivo. E partindo assim para esse final, né? Cara, que bonito que você falou. Ele tá poético. Pô, muito bom. Mas como que você vê que essa nova construção de mercado, essa nova cultura pré-estabelecida, não só do compliance, mas de todas essas linhas de pensamento aqui que a gente falou, de tirar o governo da mão de um só, de quebrar aquele ciclo dentro de um condomínio. Para quem está assistindo a gente, como que você acha que você pode encorajá-los para essa mudança? Assim, qual que seria a sua mensagem final ali para quem está nos assistindo? Essa é a sua câmera, fica à vontade. Encorajar, se tem uma coisa que eu gosto é de encorajar pessoas, né? Homens, mulheres, enfim, profissionais. Eu acredito que essa coragem, ela deva ser buscada com muito estudo, com muita dedicação, com você realmente entender se aquilo ali é para ti, porque por vezes a gente gostaria muito de ser alguma coisa, mas talvez não seja muito teu perfil.
Então, eu acredito que a coragem ela tem que ser construída com conhecimento, né? Desbravando. Né? Eu sempre falo, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Então, se você está se interessando a se tornar síndico, a entrar nesse mercado condominial, comece conhecendo, comece se aproximando de pessoas que têm uma boa reputação, comece se aproximando e participando de eventos de credibilidade. Estude, tenha humildade para perguntar o que não sabe, se assessore de bons profissionais, bons conselheiros, não conselheiros condominiais, conselheiros de vida. Isso é crucial numa carreira de uma pessoa, ela ter um bom conselheiro, uma pessoa que ela possa compartilhar suas dores, enfim, e as suas vitórias. E muito trabalho, só isso. Doutora, deixa aí seus contatos. Jabá. Agora é jabazão mesmo. Jabá. Me acha lá, eu tô lá. Me achem lá nas redes sociais, @Tárcia Quilião, tudo junto, Tárcia com S. Tem Tá também na descrição também. Tá, o canal do YouTube também, Tárcia Quilião. Lá no meu link da bio do Instagram tem o livro para vender, tem os cursos, tem as mentorias para quem quer se tornar síndico, para quem já é síndico e quer aprender ferramentas de compliance. Tem para venda de e-book do Compliance Condominial, que na época foi da pandemia, foi um sucesso, né? Então, enfim, pessoal, tem muito conteúdo para vocês aprenderem. Tem as redes sociais, eu sempre publico vídeos, sempre voltados para conhecimento, porque eu me interesso muito em passar conhecimento, né? E para que vocês tenham ali uma visão diferente de negócio, que as empresas, né, elas tenham cada vez mais visão de negócios positivas para o mercado condominial, que a gente acabe com essa concorrência desleal, que por vezes prejudicam empresas sérias, e nós síndicos que nós tenhamos cada vez mais respeito uns pelos outros. E é isso que eu prezo no mercado. No final do ano, Lucas, eu vou fazer um evento para as mulheres, Compliance Meeting, que é um evento que eu faço anual, onde as mulheres, é um encontro de mulheres, né? O Clube da Luluzinha, né? Mas é um encontro de mulheres onde a gente trata sobre empoderamento, a gente traz palestras bacanas, né? De fortalecimento dessas mulheres, que essas mulheres se sintam mais seguras no mercado de trabalho, que elas se sintam mais confiantes, mas obviamente com muito estudo. Então o evento vai ser no dia 8/11, lá na Marisqueira de Sintra, lá no Rita Maria. Quem quiser interesse nos ingressos também vai estar no meu link da bio do Instagram, que é pelo Simpla. Não, mas antes você vem aqui para divulgar o evento. Venho sim. Tá achando que vai... Aí a gente tem que fazer um de mulheres do segmento condominial, então. Vamos. Pode ser. Que essa mulherada, eu sempre digo... Dá para convidar mais uma para sentar. Eu vou para as palestras, eu vou para as palestras, assim, e eu tô palestrando, e um dos últimos eventos que estive, eu disse assim... Eu quero ver mais mulheres na plateia. A gente tem tanta gente competente, mas elas se sentem, por vezes, um pouco inseguras, né? Com medo de ir ao palco e tudo. E, gente, o sol é para todos, né? A gente só tem que brilhar, né? Que eu sempre falo isso. E a gente faz isso, esse trabalho no Clube de Partners, justamente de empoderar essas mulheres, de trazer conhecimento, de treiná-las para as palestras, né? De prepará-las para realmente dar um show numa palestra, que é isso que a gente espera, né? O mercado é para todos, homens e mulheres, e eu acredito que a gente deva se dar um pouco mais as mãos, e não só os homens e as mulheres, porque os homens sempre, pelo menos comigo, sempre foram grandes apoiadores, né? Eu nunca tive nenhum problema de machismo ou retaliação, já tive com mulheres. E por isso que justamente eu faço um programa, né? Um movimento de mulheres para mostrar para elas que as mulheres fortes são aquelas que ajudam as outras, né? E que elas se tornem fortes também. Temos... não queria ouvir essa palavra, mas... 15º episódio do Pod Vizinho, podcast da vida condominial. Agradecer mais uma vez a você que chegou até aqui no final desse episódio. Se ainda não fez, deixa aí seu like, por favor, ajuda a gente. Deixa seu comentário, participa conosco. Vá lá no nosso Instagram, se inscreva lá também, nos acompanhe, siga-nos, né? Lá no Instagram. Se você ainda não faz, tem caixinha de pergunta, muita coisa para fazer. Sugira nomes que você queira ver sentado nessa mesa. E mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, Penteado Jacob Advogados, agradecer a Casa do Síndico, agradecer a Engetec e também a Mr. Fogo. Eu sou Lucas Carminati, esse foi o 15º episódio do Pod Vizinho. Até a próxima, valeu, tchau! Tchau! Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio.